Salve, queridos alunos, aqui é Reginaldo Wessler, professor do curso técnico em eletromecânica. Hoje nós vamos trabalhar a unidade curricular Metodologia para elaboração de projetos do módulo 4. O nosso conhecimento será ferramentas de gestão. A ferramenta 5W2H será o assunto dessa aula. 5W2H é uma ferramenta que surgiu com as indústrias para o gerenciamento da qualidade da produção. Mas com a facilidade que ela tem de ser usada e a praticidade que ela gera para que as coisas deem certo, ela acabou sendo usada em todos os setores que precisam de algum tipo de gerenciamento e entendimento rápido do que deve ser feito, como deve ser feito, né, no dia, local e quanto vai custar isso. Então é uma ferramenta bem prática. Ela inicialmente foi usada, né, ela é um plano de ação. O que é plano de ação? Quando você vai botar a mão na massa para que as coisas aconteçam, né? E inicialmente, como eu disse, ela foi usada para qualidade, né? Como ferramentas da qualidade. E facilmente o pessoal notou que dá para usar em mais lugares. Então, na gestão de projetos, gestão de riscos, gestão financeira, na análise de negócio, elaboração de planos de negócio, planejamento estratégico, né? Então, para você conseguir fazer qualquer tipo de atividade e você ter uma noção de como vai fazer essa atividade na prática, essa ferramenta 5W2H ela é essencial, fácil de usar e se você colocar em prática, com certeza dará certo. Então, esta matriz, né, essa ferramenta do plano de ação 5W2H, ela é baseada em 7 questionamentos. 5 deles são com a letra W, então, what, why, where, when, who, e 2 deles com a letra H, how much. Traduzindo ficaria assim, né? What significa o que será feito, o que deve ser feito, né? Qual o objetivo disso? Why, por que será feito? Justificativa, por que eu estou fazendo tal coisa? Where, onde, que setor, que local, que indústria, que cidade, né? When, quando será feito? A data, o local, né? A hora inicial, a hora final, a data inicial, a data final, de quando será feito essa ação. Who, quem será? É para dar nome mesmo, dar um nome de quem será feito. Seu José, seu Paulo, mesmo que seja o setor de manutenção de uma empresa, por exemplo. Mas você pode colocar o setor de manutenção, líder José, João, né? E assim você dá nome para alguém ser o responsável por essa ação. E os 2 Hs, né? Vem com a palavrinha how, que significa como será feito. Então você vai detalhar, né? Primeiro deve fazer isso, depois deve fazer aquilo, né? E até encerrar aquela ação que você planejou. E how much, essa é a última coisa que você termina de fazer na sua matriz, mas é a primeira que eles perguntam. Quanto isso vai me custar? Né? Mas ela é a última, porque primeiro você planeja e depois vê quanto vai custar isso. Então, vou detalhar para vocês. Ó, what, o quê? Responder qual é o foco do projeto, o foco da tarefa. Onde se deseja chegar com essa tarefa. Por exemplo, eu quero fazer a pintura do muro da minha casa. Então, o que eu vou fazer? Pintar o muro da casa. Uma resposta rápida para que as pessoas consigam compreender rapidamente o que aquela ação vai fazer. Why? Tá, tudo bem, eu quero pintar o muro da casa, isso é o que eu vou fazer. É a ação, né? Mas por que eu vou fazer isso? Né? Eu tenho que justificar essa ação, tem que ter um motivo dela existir. Porque já faz mais de 3 anos que eu não faço essa manutenção e a pintura se encontra muito deteriorada e já apresentando algumas rachaduras, né, na parte de alvenaria. Então eu justifiquei que é necessário para a manutenção. Em seguida tem o where, né, aonde. Eu tenho que colocar o ambiente, né, o local, o setor, se for numa empresa, né, que isso vai acontecer. No caso do nosso exemplo do muro, né, eu vou dizer que vai ser na minha casa e dou o endereço, né, se for o caso, né, endereço de onde vai ser realizada essa ação. When, quando? Então, é um período de tempo que você calcula que será necessário para você conseguir iniciar e concluir essa ação. Então, ela deve ter o dia, a data, se possível a hora, o período, né? Por exemplo, na pintura do muro, né,
Eu colocaria 2 dias, né? Um para cada etapa, né? Dividiria em algumas etapas e colocaria 8 horas por dia aí. Então seria quando que eu faria essa atividade? Seria num feriado do dia 15 de novembro, por exemplo, né? Então eu pegaria uma sexta e um sábado para fazer essa atividade. É um exemplo que eu estou dando para vocês, né, de como planejar essa ação e para que é tão bom usar esse 5W2H. Porque você planeja o que você deve fazer. Who, quem vai fazer? Indicar os profissionais que realizarão a tarefa. No caso, será eu e minha esposa, nessa nossa ação agora, né, que a gente inventou aí de fazer a manutenção da pintura do muro. Como será feito? Então aqui eu vou listar, né? Vai ser feito primeiro, número 1, raspagem da tinta velha com espátulas. Número 2, limpeza do local após raspagem. Número 3, primeira demão de tinta. Número 4, acabamentos finais. Então eu listo, né? Eu faço de como que eu vou realizar essa ação. How much? Quanto irá custar, né? Então essa ação ela demanda de comprar alguns equipamentos, né? Espátulas, tintas, né? Lixas, e assim vai ter um custo aproximado de R$300. E eu coloco lá, estimativa de custo, R$300. É isso, né? Porque não estou pagando a mão de obra, senão ia ser mais caro. Mas só para vocês entenderem como é que funciona essa metodologia de 5W2Hs. Então aqui nós temos um exemplo que eu vou ler para vocês e a gente vai pensar juntos, né? Ó, por exemplo, o exemplo 1 seria o treinamento da equipe de atendimento. Digamos que a sua empresa tem uma equipe de atendimento, né? Uma empresa que atende muitas pessoas, mas só que as reclamações são muitas, né? Esse pessoal não está atendendo direito o público. Então, o que? Qual é o objetivo dessa minha ação, desse plano de ação? É a capacitação da equipe de atendimento. Por quê? Reduzir o número de reclamações dos clientes, né? Os clientes, eles reclamam muito e a equipe de atendimento tem que melhorar essa abordagem. Então, vai ter que fazer uma capacitação. Então, o why vai justificar por que da capacitação. O where, onde vai ser feito? Na matriz de Itagem, então na fábrica, né? Na empresa matriz, não nas filiais. Então, se tiver alguma filial que também precisa do treinamento, se deslocará até a matriz. Quando? Do dia 4 de maio de 2020 a dia 6 de maio de 2020. Então serão 3 dias de treinamentos, né? Por quem ali, ó? Quem vai fazer esse treinamento, né? Toda a equipe de atendimento. Como? Vai ser com uma empresa terceirizada, ó, com Star Treinamentos Incompany. Então será um treinamento ministrado por uma empresa de treinamentos terceirizada, né, por 3 horas no período vespertino. Então serão 3 horas por dia. Durante 3 dias são 9 horas de capacitação. Quanto vai custar? R$5.000. Então essa é a estimativa de preço pelo preço que cobra a empresa. E qual é o status? O status é como é que está essa ação no momento. Ela não foi iniciada ainda, né? Ela está aguardando o início. Então esse é o nosso exemplo 1 do treinamento da equipe de atendimento, e essa daqui apresentando para vocês uma matriz, né, que ela deve ser feita mesmo, né, no computador ou numa folha de papel, não tem problema, mas ela tem que ser feita, tem que ser colocada, tem que ser escrita, né? Então geralmente eles fazem essa matriz numa planilha eletrônica, no Excel. Nós temos aqui mais um exemplo, que é o exemplo da instalação de uma prensa. Então, a empresa comprou uma prensa nova, né? Então, qual é o quê? Qual é a ação, né? O quê? O objetivo da ação. Instalação elétrica da prensa P3. Por quem, né? Por que fazer isso? Why? Por quê? Qual é a justificativa? Equipamento é novo e necessita de energia elétrica. Então, tem que ser feito toda a parte elétrica para que a máquina venha a funcionar. Quando, ó, desculpa, né? Quando, onde? É onde. Onde deve ser feito? Na oficina de fabricação mecânica. Né? A empresa então deve ter mais de uma oficina e ela deve indicar, essa prensa está na oficina de fabricação mecânica, não está na manutenção, nem na montagem, nem na expedição, ela está na
na oficina de fabricação mecânica. É lá que as pessoas devem ir. Quando? When? Quando? No dia 30/5 de 2020, num sábado à tarde. Então, essa ação seria realizada quando não tiver expediente na empresa, né? A empresa provavelmente trabalha até sexta-feira e deve ter alguém que trabalha no sábado pela manhã. E ela fez essa ação para o sábado à tarde. Quem vai fazer a ação? O RU, né? RU. José Pereira, técnico em manutenção, então é o responsável da manutenção da empresa, e o técnico externo, o técnico que vendeu a máquina, né? Da empresa que vendeu essa prensa. Como deve ser o procedimento? Então o procedimento será, né? Como ali? How? Desligar a energia da oficina e seguir o procedimento de instalação validados por fornecedor. Então o fornecedor da prensa tem todo o esquema deles de ligação, e como também o técnico responsável estará junto, né, é necessário por causa da entrega técnica, então será feito da forma correta, de acordo com os procedimentos do fabricante daquela máquina. Por último, ligar e fazer os testes, né, para a máquina ser liberada para a linha de produção. Quanto vai custar essa ação? R$500 é o preço que eles estimam gastar com essa ação. Qual é o status? Aguardando. Percebam o quanto essa matriz tão simplesinha, né, com 8 quadrinhos, 7 com perguntas e 1 com status, eu posso colocar mais um que seria o grau de importância dessa ação, né, posso colocar urgente, importante, né, ou não é tão urgente assim. Mas esses 8 espacinhos aqui já conseguem fazer uma diferença enorme de eu planejar meu próximo dia. Ó, tal dia eu tenho tal ação para fazer, né? E é assim que eu devo proceder. Olha só que facilidade que é uma ferramenta tão simples. Então, um comentário 1, né? A ferramenta 5W2H tem origem na indústria automobilística, mais especificamente no Japão, onde foi desenvolvida. O método atua como uma espécie de checklist das demandas, apoiando o profissional a ser bem mais assertivo no desenvolvimento do seu trabalho. Claro, né? É uma ferramenta que diz quando, onde, por quê, quanto vai custar aquela ação, antes da pessoa colocar aquilo realmente para valer. Né? E depois que ele monta uma matriz dessa, ele pode apresentar a outros, e esses outros podem colaborar para melhorá-la ou até descartá-la, dizendo que não vale a pena seguir, né, naquela ação ali, e deve ser feita de outra maneira. Então, como é importante a gente não sair por aí fazendo as coisas como a gente bem entende. O interessante é a gente planejar as ações antes. E essa ferramenta, ela vem bem a calhar, né? Ela é feita para que o profissional seja muito mais assertivo, que ele acerte muito mais que erre. Viram como não é tão difícil assim, turma? É bem prática a ferramenta, né? Então nós vamos reestudar um pouquinho aqui para a gente relembrar. Ó. O que é a matriz 5W2H? Qual é a função primordial dela? O que ela é? Segundo, a ferramenta 5W2H tem 7 questionamentos. Quais são eles? Vocês conseguem lembrar eles? Pode ser em português. Onde surgiu a ferramenta 5W2H? Ela tem uma origem, né? Inicialmente, a ferramenta surgiu para a gestão da qualidade, mas foi usada em outras áreas. Então, ela é usada em diversos locais. Eu gostaria que vocês se esforçassem para citar, né, 2 lugares, pelo menos, onde também essa ferramenta é usada, além da gestão da qualidade do produto, né, do processo. Tudo bem? Eu peço que vocês busquem as respostas nos slides da aula que está anexo lá no Classroom de vocês. Agora é uma hora de praticar um plano de ação 5W2H. Deixei uma atividade para vocês, prática. A atividade consiste no seguinte, eu vou ler para vocês. Você deve escolher alguma tarefa do seu dia a dia na empresa que você trabalha, né? E detalhar essa atividade na matriz 5W2H. Eu deixei aqui embaixo o exemplo da matriz. Você pode ser a manutenção de uma máquina, a troca do layout de um maquinário, dos móveis da empresa, a instalação de uma máquina nova, a mudança de empresa, né? A sua empresa trocou para outro prédio. Pode ser muitas coisas, né?
dar início a um processo novo de produção. Então você pode detalhar qualquer coisa, qualquer ação que você consegue detalhar aqui e saber como deve proceder. Cada profissão tem suas atividades que devem ser planejadas antes de executadas. Então a gente não pode sair por aí, vou fazer tal coisa e começar a fazer. Não, o ideal é a gente sempre planejar antes. Por isso que nós estamos fazendo aqui metodologias para a elaboração de projetos. E essa ferramenta é uma ferramenta prática, é um plano de ação prático de como a gente deve proceder para realizar uma ação bem planejada. Essa é muito importante vocês levarem para a vida de vocês, de técnicos, essa ferramenta. Então você deve detalhar alguma tarefa do seu dia a dia usando essa ferramenta. Tudo bem? É com vocês. Então busque no material de estudos na sua sala de aula virtual, no Classroom, tanto os slides desta aula em PDF, como também as atividades propostas. Lembre-se de fazer a postagem das atividades observando as datas de entrega. Como a atividade é da aula de hoje, ela deve ser entregue hoje, né? Na aula de hoje. Tudo bem? Eu espero vocês em outras oportunidades. Deixo um abração e estudem!